Olá pessoal, meu nome é Alessandro, eu faço parte da VJ Sistemas e hoje nós vamos falar sobre aqui o menu Home, tá? Este vídeo tem o intuito de ser um pequeno tutorial e nós vamos fazer por módulos, tá? Por menus. Então nessa primeira tela aqui, ela reflete quando você acaba de ter acesso ao sistema, quando você efetua o login, os seus dados de acesso, você é direcionado para essa primeira tela aqui, tá? Então nessa primeira tela nós temos aqui, ó, o tema, né? Escolha o tema. Na verdade é um fundo de tela para não cansar a visão. E aí você pode escolher aquele que melhor te agrada, né? Então temos aqui alguns fundos aqui que pode ser utilizado por vocês no momento que acharem que sua vista está cansada, enfim. Tá? Eu vou voltar aqui para o tema original. Tá? Logo abaixo temos a API sem resposta. Tá? Esse link, quando você clica aqui, ele vai abrir um Excel mostrando todas as APIs que foram abertas pela VJ Sistemas e que ainda não tiveram resposta do correio e já ultrapassaram a data limite de 5 dias úteis dado pelo próprio correio. Tá? Nesse Excel é bom vocês repararem que vai ter aqui o código do correio, a data da postagem, tá? A situação que se encontra o pedido, o código da API, a data da API que foi aberta e essa situação se é crítica ou não. Tá? Então, a situação crítica é quando já se passaram 30 dias da resposta e não houve, ou 30 dias da abertura da API e não houve nenhuma resposta por parte dos correios. Tá? É bom manter esse controle, porque se não tiver resposta do correio, a API pode ser por mais de 30 dias, se você não conseguir reativar, a API pode ser invalidada, tá? Pela nova regra dos correios. Você pode contestar essas APIs, essas respostas, de duas formas. Uma é ligando na central do CAC dos correios, né? E você tem 3 solicitações por ligação, o que torna-se inviável para a VJ e até mesmo para a empresa estar fazendo esse tipo de operação. A outra é enviar esse relatório para a ciência do gerente de contas do correio. E aí você formalizando esse envio, você pode cobrar uma posição dos correios por meio do gerente de contas. Tá? Da mesma forma, é gerado um relatório também em Excel das PIs reativadas sem respostas. São PIs que nós reativamos, tá? Quando o correio fala que vai pagar e não paga, e já se passaram o prazo estipulado para a resposta e o correio também não respondeu. Tá? Que é esse Excel aqui, onde mostra o código correio, a data da postagem, a data da abertura, tá? A situação do pedido, o código da API e a data da API. Nesse outro link aqui, nós temos a resposta API não conclusiva. O que significa? Quando nós abrimos uma API, muitas vezes o correio ele responde da seguinte maneira: precisamos de mais 5 dias para ter uma resposta conclusiva. Passam-se 5 dias e depois ele responde novamente: precisamos de mais 10 dias para uma resposta conclusiva. Com isso, o objeto fica parado e a empresa fica sem saber o que fazer com o pedido. Tá? Então, nesse caso, envia-se esse mesmo relatório para o gerente de contas, pedindo uma resposta mais efetiva para que vocês possam ter ciência do que fazer.
Essa parte do que fazer com o pedido nós vamos abordar num próximo vídeo mais à frente, onde nós vamos estar esmiuçando algumas coisas que o correio, algum tipo de operação que o correio faz. Nesse caso, dessas respostas não conclusivas, o que acontece? É quase que um extravio, tá? É quase que um extravio. O correio ele espera geralmente 15 dias, por isso que ele fala 5 dias, depois mais 10 dias. E depois no 16º dia, caso ele encontre encomenda em até 30 dias, ele devolve a mercadoria. Se não, no 15º dia, ele já lança no rastreamento a tentativa de suspensão de entrega por conta deles mesmo, e aí ele procede com o processo de indenização. Então, esse tipo de relatório é tipo, quase que um alerta, né? Mas já se passaram um bom tempo que provavelmente essa mercadoria pode ser extraviada. Tá? Nesse pedidos que não chegaram, esse sim é um alerta para vocês terem um cuidado a mais, que é quando é lançado no rastreamento a situação. Objeto não chegou na unidade. Então aí já é um ponto de alerta. Tá? Esse daqui é com mais efetividade. Então nesse relatório ele fala, olha, aqui estão os objetos que eu vou mostrar agora nesse relatório, como que ele é. Tá, vem aqui o código do correio, o código do pedido, né, o seu código do pedido que é importado para a VJ Sistemas, a data da postagem, qual é a data do último evento e a descrição desse último evento, né, que quando que foi lançado. O objeto ainda não chegou na unidade. Então isso é um ponto de alerta onde que quase já sofreu um atraso. Caso o correio vai entregar, esse objeto já sofreu algum tipo de atraso. Muito que quase que certeiro, né? Quase certamente esse objeto já tenha sofrido algum atraso. E aqui é o ponto de atenção onde ele desse atraso ele pode migrar para um extravio. Então é bom ter esse relatório para que vocês possam monitorar ou tentar entrar em contato com o cliente, ou fazer o envio do SMS, que já é enviado por nós mesmos, mas é só um relatório para posicionar a empresa do que está acontecendo e alguns pontos de atenção que a empresa deva ter. Tá? Aqui embaixo nós temos o dashboard, que você clicando, ele vai carregar o dashboard, tá? Mediante algumas situações da empresa, e nós vamos aqui estar carregando. Ele demora um pouquinho porque ele está fazendo uma série de análises, né, mediante a quantidade de pedidos que é importado para a empresa. Então nesse primeiro gráfico, tá, você tem o total de pedidos que tem, o pedidos em atraso, né? Esses pedidos de atraso X são pedidos que antes, né? Esse pedido em atraso foram objetos que foram entregues ou devolvidos, porém a primeira tentativa de entrega ocorreu com atraso. Esses pedidos em atraso X significa que os objetos estão em atraso, porém não foram entregues e nem tampouco devolvidos. Eles estão em atrasos e estão em trânsito. Eles podem estar em aguardando retirada, podem estar como encaminhado. Tá? Então, esse aqui é um gráfico que mostra. Esse aqui são os pedidos efetivamente extraviados, que os correios deram como roubo ou como extravio. Aqui você pode ignorar esses pedidos total em atraso. Aqui nessa coluna só a quantidade de pedidos que estão nessa situação, e aqui os meses, tá? Nós pegamos sempre de 12 meses para trás, para a empresa ter uma
uma análise, né, do que tem, qual mês que foi mais crítico, tá? Então que você pode ignorar e que você vai tendo alguns gráficos para você poder estar fazendo uma análise. Você pode baixar esse gráfico, tá? Clicar aqui para baixar esse gráfico, ele baixa em PDF, tá? Ele te mostra para você ter esse documento. Esse outro gráfico é o que a AVJ arrecadou para a empresa em azul, o ressarcimento que a empresa obteve, e o que a empresa pagou, que é esse gráfico em vermelho. Lembrando-se que sempre o mês de julho cobrado se refere o que a empresa ganhou no mês de julho se refere à fatura cobrada no mês de agosto aqui, tá? Então, isso que a empresa recebeu, né, R$ 11.812, foi cobrado esse valor pelo serviço. Tá? Esse daqui embaixo, esse outro gráfico, é a análise de devoluções. Aqui são todos os objetos que foram devolvidos pelo correio. E aí, aqui nós apontamos quais os motivos pelos quais os objetos foram devolvidos. Então, a grande maioria nesse caso aqui, tá? 57,8% foram que o destinatário não retirou o objeto. Então, o objeto em estado de aguardando retirada, porém o cliente não foi retirar. Não sei se o cliente desistiu da compra, não sabemos se o cliente foi avisado com relação a isso. Então aqui serve para parâmetros, tá? Então, por exemplo, vamos supor que essa quantidade aqui enorme fosse referente a logrador com numeração irregular. Poxa, os meus objetos estão sendo devolvidos por logrador com numeração irregular. Então tem alguma coisa errada que estamos postando e está tendo muita devolução com esse status. O que está errado em nossa operação? Pode ser um erro na operação, de não estar indo o número correto, pode ser um erro de digitação. Então o sistema dá ferramenta para que a empresa monitore e tenha uma ação corretiva no caso desse caso, ou uma análise mais profunda e ver se, por exemplo, nesse caso a destinatária não retirou o objeto, qual ação que a gente pode tomar para evitar que o cliente não está retirando o objeto. Será que temos que entrar em contato assim que ele entrar no status de aguardando a retirada? Será que vamos mandar um SMS? Será que vamos mandar um e-mail? Qual ação que a empresa tem que tomar? Então a ferramenta ela dá dados para que a empresa tome as ações necessárias, que ela julgar melhor. Nesse outro gráfico do lado são análises de respostas de PI, tá? Aqui é o número de PIs abertas, o que foi respondida, tá? Sem resposta crítica, são muitas PIs que estão sem respostas, tá? E uma observação que eu esqueci de falar é que nesse gráfico de análise de devolução, tanto no gráfico de resposta de PI, eles pegam a média, ele faz o cálculo sobre os últimos 3 meses, tá? Sobre os últimos 90 dias ele faz essa análise, que é para você não ficar fixo a um mês. Você tem uma média do que está acontecendo nos últimos 3 meses, para você ter uma efetividade. Olha, está melhorando, não está melhorando. E aqui o provável extravio, né, que você tem aqui, né, 171 casos.
Então você tem aqui alguns gráficos que a empresa fornece para que a empresa tenha, para que o nosso cliente tenha uma ciência maior do que possa estar ocorrendo, tá? Então eu espero que seja útil esse vídeo, né? Nós vamos continuar fazendo alguns outros vídeos para servir como um tutorial, como alguma ajuda, né? E caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma crítica ou sugestão, por favor, nos encaminhe que nós vamos analisar e vamos dar o pronto atendimento para vocês. Tá ok? Então por hoje a gente vai ficar por aqui e eu conto com a colaboração de vocês e nos disponibilizamos para qualquer tipo de esclarecimentos que possam vir a ter. Valeu, pessoal? Então aí um forte abraço e fui!